Eu quero convidá-los a abrir a Escritura em Gênesis capítulo 9 e pedir que vocês deixem sua Bíblia aberta nesse capítulo. Nós iremos do verso 1 até o verso 17, mas nós faremos a leitura à medida que nós prosseguirmos. Gênesis capítulo 9, de 1 a 17, dando sequência à nossa série de mensagens nesse livro tão importante. Vamos orar pedindo a iluminação do Espírito Santo para que nós possamos compreender a palavra de Deus e aplicar aos nossos corações. Pai querido, agora quando nos debruçamos diante da Tua palavra, nós pedimos que o Senhor nos ilumine para que nós possamos não somente entender o que elas significam, mas o que é que elas demandam de nós nos nossos dias, na nossa situação. Para isso, Senhor, somente a luz do Teu Espírito pode fazer brilhar esse significado. E oramos então que o Senhor faça isso. Nós queremos pedir por cada pessoa que aqui se encontra nessa noite, a pessoas aflitas, a pessoas em dor, pessoas angustiadas, pessoas com medo, pessoas incertas, vacilantes. E nós oramos que Tu dispenses a cada uma delas de acordo com a necessidade, conforme o Senhor conhece o coração de cada um. Tua palavra é poderosa para dar a vida, para renovar a vida, para consolar, instruir, edificar a cada um de nós. E pedimos que o Senhor aplique, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa passagem que nós temos diante de nós, Gênesis 9, de 1 a 17, trata da renovação do mandato da criação da parte de Deus, a aliança que Ele fez com Noé, seus descendentes, todos os animais e toda a terra, e as medidas que Ele tomou para garantir a preservação e a continuação da vida sobre a terra, depois que o dilúvio havia destruído completamente tudo o que havia sobre a face do planeta. O que temos aqui é a continuação da história do dilúvio, conforme nós vimos nas mensagens anteriores. Nós vimos como a ira de Deus se derramou sobre a humanidade por conta dos seus pecados, por conta especialmente da mistura das duas linhagens, os descendentes de Sete e os descendentes de Caim. Nós vimos como Deus teve misericórdia de uma família a quem Ele escolheu soberanamente, Noé e seus filhos, e a quem deu a ordem de construir uma arca para a sua salvação. Vimos como Deus, depois de passados 40 dias e noites com grandes tempestades e torrentes inundações de água que cobriram e mataram por afogamento todos os seres vivos, Ele então se lembra de Noé e a sua ira se arrefece de contra a humanidade. E Ele começa a fazer as águas escoarem lentamente. E durante 1 ano esse processo continuou até que finalmente Deus manda que Noé saia da arca juntamente com a sua família e os animais. E Ele renova o mandato da criação para com os animais. Ele diz aos animais que eles se multipliquem, que eles encham a terra como tinham feito isso antes do dilúvio. Deus aceita o culto que Noé lhe oferece, o primeiro culto na terra nova, um culto feito de sacrifícios de animais queimados completamente sobre o altar. E Deus decide no seu coração que Ele não mais vai destruir o mundo dessa forma, porque senão Ele teria que fazer isso a cada 10 gerações, uma vez que o coração do homem é mau continuamente. E agora então, Moisés é o autor do livro de Gênesis, ele registra os eventos que vieram em seguida, na sequência, ou seja, as ordens que Deus deu a Noé para a organização do novo mundo, já purificado pelas águas do dilúvio. E são 4 ordenanças que nós encontramos aqui no texto que nós temos diante de nós. Várias delas repetem o que Deus tinha feito na criação, as ordens e orientações que Ele tinha dado a Adão, de maneira que Noé não deixa de ser, por assim dizer, um novo Adão, ou um tipo de Adão. Ele funciona como o cabeça da nova humanidade. E não podemos deixar de ver o paralelo entre os dois relatos. Mas há coisas novas que Deus acrescentou aqui. Para esse novo mundo, novas ordenanças são introduzidas, como nós veremos. A primeira delas está no verso 1. Deus renova a ordem para que o homem se multiplique sobre a terra. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos,
multipliquem-se e encham a terra. Como nós já dissemos, Deus já tinha feito isso com os animais, quando saíram da arca, no capítulo 8, verso 17. Mas agora ele se dirige especificamente a Noé e os seus filhos, e dá a eles o mesmo mandato que Deus deu quando criou Adão, conforme lemos em Gênesis capítulo 1, verso 28, que Adão deveria, juntamente com sua esposa, multiplicar-se, encher a terra e ocupá-la completamente. Aqui Deus abençoa Noé e seus filhos, diz aí o verso 1, o que nos lembra do pacto, que nos lembra que a aliança que Deus tinha com Noé e a bênção que Deus tinha com Noé era extensiva à sua família. Era extensiva à sua família. Deus então abençoa Noé e seus filhos e determina 3 coisas, parecidas, um pouquinho distintas. Que eles fossem fecundos, verso 1, ou seja, que eles fossem férteis, que eles tivessem muitos filhos. Segundo, que eles se multiplicassem, ou seja, que o número de seres humanos deveria crescer exponencialmente. E terceiro, que eles enchessem a terra, que eles se espalhassem por toda a extensão da terra e assim a ocupassem. Esse mandato, a renovação desse mandato e, especificamente, essa ordem para Noé e seus filhos, implica necessariamente no seguinte, que eles deveriam criar uma sociedade, que eles deveriam estabelecer uma cultura, que eles deveriam pesquisar a criação, que deveriam conhecê-la e usá-la para o bem da raça, que eles deveriam preservar e promover o conhecimento de Deus por gerações, preservar a esperança da vinda do filho da mulher que haveria de esmagar a cabeça da serpente e o verdadeiro culto a Deus. Tudo isso está implícito nessa ordem dada a Adão e os seus filhos para que eles se espalhassem, que a humanidade ocupasse toda a terra. E o alvo, para que isso acontecesse, ou seja, essa ordem, ela vai dar origem à cultura, ao surgimento de culturas, de civilizações, o surgimento da ciência, o conhecimento e a pesquisa da natureza e das suas leis e da tecnologia, que é o emprego de todas estas leis em benefício da raça humana para que ela possa prosperar, crescer e se multiplicar sobre a terra. Essa é a primeira ordenança. Deus quer que a humanidade, no novo mundo, se espalhe e domine a terra. A segunda ordenança está nos versos de 2 a 4, Deus restabelece o domínio do homem sobre o restante da criação. Versos 2 e 4. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, vocês não devem comer. Essa é a segunda ordenança, e ela tem a ver com o restabelecimento do domínio do homem sobre os seres vivos. E são 4 aspectos dessa ordenança que eu queria destacar para vocês. Primeiro, Deus diz que vai incutir nos animais, nas aves, o medo e o pavor dos homens, aí no início do verso 2. Quando Deus primeiro criou todas as coisas e deu domínio ao homem sobre toda a sua criação, antes do pecado, esse domínio era baseado no amor e era baseado no fato de que o homem era o representante de Deus sobre a terra. Mas agora esse domínio seria diferente. Ele seria baseado no pavor e no medo que os animais passariam a ter do ser humano. O que me leva ao segundo ponto, o segundo aspecto desse mandato, quando no final do verso 2, Deus diz que vai entregar na mão de Noé e dos seus filhos todos os seres vivos, tudo que se move na terra, tudo que se move no mar, vai ser entregue a Noé e aos seus filhos, como decorrência desse pavor que Deus haveria de colocar no coração, haveria de colocar nos seres vivos. O homem, então, passaria a dominar sobre toda a criação de Deus. Não é que passaria, ele já fazia isso, mas agora é um mundo novo, tudo havia sido destruído, a antiga ordem havia passado, Deus está reconstruindo, por assim dizer, e ele restabelece esse domínio, só que agora ele é baseado no temor e no pavor que os animais teriam do homem. Lembrando que essa é a situação no mundo que foi marcado pelo pecado.
Um mundo que ainda é um mundo caído, onde o pecado está presente. Na primeira criação não tinha pecado. O domínio do homem sobre os animais era feito de outra forma, mas agora o medo e o pavor dos seres vivos para com o homem é a base desse temor. E quando Deus diz que vai entregar tudo que se move nas mãos do homem, ele está se referindo ao fato de que o homem pode, então, usar a criação para o seu benefício. Pode domesticar e pode usar animais como cavalos, camelos, bois, cães, etc. Os animais selvagens se afastariam dos homens para as florestas e para outros lugares, como por causa do pavor que sentiriam deles. Terceiro aspecto dessa ordenança é que, e aqui tem mais uma novidade, né, com relação à criação, é que Deus dá tudo que se move e vive para alimento do homem, no verso 3. Tudo isso vai servir de alimento para vocês. Como eu dei a erva verde, aqui Deus está se referindo ao que ele fez no Jardim do Éden, quando ele cria Adão e a mulher, ele entrega todos os vegetais para servir de alimentação. Agora Deus está entregando os seres vivos para a alimentação dos homens. Essa é uma das razões pelas quais os animais têm pavor e medo, não é porque eles vão servir agora de comida, né? Estão lá embaixo da linha de sobrevivência. O homem, então, aqui, ele é autorizado a criar para o abate animais como bois, ovelhas, etc., e caçar e comer animais como veados, antílopes, peixes e assim por diante. Isso significa de que somente depois do dilúvio é que Deus autorizou o homem a comer carne. Não quer dizer que ele não comia antes, mas quer dizer que se ele fazia isso, não era por autorização de Deus. Somente agora aparece a autorização para que o homem casse os animais, para que ele crie animais para o abate e que ele use a carne como parte da sua dieta. Oficialmente, até aqui, o homem vivia oficialmente da erva do campo, vivia dos vegetais, das frutas, dos grãos, das colheitas que a terra produzia. Boa parte dos estudiosos acredita que havia consumo de carne antes disso, mas que não era autorizada por Deus. O que não temos como saber ao certo. O que nos interessa é saber de que somente agora, a partir desse momento, é que o homem tem a sanção divina para fazer isso. E a razão é óbvia. A razão pela qual Deus faz isso é óbvia. Essa permissão foi dada porque haveria ainda um tempo até que a terra produzisse o sustento para Noé e sua família. Haveria um tempo ainda. É verdade que já estavam brotando, a pombinha trouxe uma folha de oliveira verde, então a vegetação já estava voltando ao mundo, mas ainda levaria bastante tempo até que as primeiras colheitas pudessem ser feitas, e Deus havia dito que funcionaria assim, capítulo 8, verso 22, enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita. Frio e calor, verão e inverno, dia e noite, submetido à regularidade das estações e à lei do plantio e da colheita, o homem, Noé, ao sair da arca, ele não tinha o que comer. Então, uma das razões pelas quais os estudiosos acham que é somente aqui que Deus dá permissão para que Noé coma animais, é porque ele precisaria do que se alimentar. Deus, contudo, faz uma restrição, e essa restrição está aí no verso 4, que eles não poderiam comer carne com vida, isso é, com o seu sangue. O que isso implicaria? Ele diz a Noé, você pode agora caçar, você pode pegar animais, você pode criar animais para o abate, mas você não pode comer animais com sangue. Isso significa que os animais a serem comidos, eles precisariam ser primeiro sangrados. Eles deveriam ser mortos de forma que o sangue deles fosse primeiro derramado. Deveria ser derramado sobre a terra como água, que é a expressão que a gente vai encontrar mais tarde em Deuteronômio, capítulo 12, no verso 16, quando essa lei é bem regulamentada. Isso significa que os animais não podiam ser mortos a pauladas e nem por asfixia, porque em ambos os casos o sangue permanece dentro. Eles tinham que ser sangrados. O sangue devia escorrer sobre a terra.
Isso significa também que eles não poderiam comer animais que eles achassem mortos, porque tinha morrido com sangue dentro. É uma proibição contra comer carniça, né? Por assim, nem precisava, né? Mas é uma proibição, a gente não pode comer carniça, né? Eles não deveriam comer animais mortos que eles encontrassem. Qual era o propósito de Deus com essa proibição? Embora não está declarado aqui, nós podemos inferir alguns, pelo menos 3 propósitos ou 4 do texto que está aqui, à luz do que a gente conhece do restante da Bíblia. Primeiro, uma razão natural, que nos parece óbvia. Ao proibir que se comesse animais com o sangue, que é a vida, a proibição era impedir que comesse os animais ainda vivos, que seria uma selvageria, né? Seria uma crueldade, né? Você comer um bicho vivo, o bicho está vivo e você está comendo ele. Então, mostra um amor de Deus, uma compaixão de Deus com a criação. Ele entregou a criação toda ao homem, mas ele limitou. Ele não quer atos de crueldade, não quer atos de crueldade. Então, existe uma razão natural, que é evitar a violência, a selvageria e a crueldade. Mas há uma razão superior, que é uma razão teológica. Deus queria preparar Noé e seus descendentes para valorizar o sangue como sendo a vida, e isso vai preparar o caminho para a pena de morte, que vai ser a terceira ordenança que está no texto. Nós vamos ver em seguida. Então, ele começa valorizando o sangue, e quer incutir a preciosidade do sangue no coração de Noé e dos seus descendentes. Mais adiante, o sangue vai ter um lugar especial no culto a Deus, desenvolvido através das leis mosaicas. Eu quero ler aqui só Levítico 17, de 10 a 14. Lembrem que quando os israelitas escutaram essa história aqui, que Moisés está contando, eles já tinham recebido, ou já tinham informações a respeito da lei de Deus. O que é que eles podiam comer ou não, e como eles deveriam oferecer determinado sacrifício. Levítico 17, de 10 a 14, diz assim: a vida da carne está no sangue. Eu tenho dado sangue a vocês sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. Por isso eu tenho dito aos filhos de Israel que não comam o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Aqui, quando Deus diz a Noé para não comer carne com sangue, ele está preparando Noé e os seus descendentes para valorizar o sangue, porque é o sangue que mais tarde, ou já era oferecido sobre o altar, como pagamento pelos pecados. Já antes do dilúvio, o culto a Deus consistia nos sacrifícios de animais. E agora Deus desperta o coração de Noé para dizer: o sangue é tão precioso que é o que eu escolhi para ser dado como pagamento pelos pecados de vocês e pela vida de vocês. E, naturalmente, uma razão escatológica para tudo isso é que aponta para o sacrifício de Cristo, o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sangue precioso do Filho de Deus que seria derramado na cruz pelos pecados do seu povo. Então, essa é a razão pela qual Deus diz a Noé: você pode comer todas as coisas, mas o sangue você vai evitar. E as razões são essas aqui que nós colocamos. A terceira ordenança, que vem na sequência dessa segunda, está relacionada com ela, é quando Deus estabelece agora a pena de morte para quem tirasse a vida de um ser humano. Para quem tirasse a vida do ser humano. Agora, Deus estabelece a pena de morte. Versos 5 a 7. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês. De todo animal requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. A proibição do sangue na segunda ordenança, prepara o caminho para o estabelecimento dessa terceira, que é a instituição da pena de morte. Deus havia dito que o sangue é a vida,
E agora ele diz a Noé que ele vai requerer todo o sangue humano que for derramado. Isso é, requerer aqui significa, eu vou pedir contas, eu vou responsabilizar e eu vou acertar as contas com quem derramar sangue humano. Ele repete 3 vezes, eu vou requerer, só no verso 5, para enfatizar a seriedade daquilo que ele está fazendo. Essa cobrança é para animais e homens, como nos diz aí o verso 5. Ou seja, todo animal que ferisse um homem, esse animal deveria ser morto. Mais adiante, na lei de Moisés, está lá em Êxodo capítulo 21, verso 28, a lei dizendo que se um boi chifrar um homem e esse homem morrer, o boi tem que ser morto. O boi tem que ser morto. E se ele era boi chifrador, o dono dele, que devia ter mantido o boi preso, ele vai pagar, o boi vai ser morto e vai ter consequências legais sérias sobre o dono do boi, que sabendo que ele era chifrador, não cuidou, não prendeu direito, o boi se soltou e acabou matando alguém. Ou seja, Deus requeria na lei de Moisés, inclusive, que se um animal tirasse a vida humana, esse animal deveria ser morto. E, é claro, ele vai fazer a mesma coisa com relação ao homem que tirar a vida de outro. E, no caso, está evidente, embora Moisés aqui não está dando ainda todas as explicações, lembrem que Gênesis é parte, é o primeiro livro de uma coleção de 5, onde a verdadeira religião vai sendo revelada aos poucos. Então, só mais adiante é que vai ficar claro, embora do próprio texto a gente pode inferir, que o que Deus está dizendo que vai cobrar é o assassinato premeditado, é o assassínio, é o homicídio. Ele não está se referindo aqui a mortes acidentais, alguém que, de repente, sem querer, sem ter planejado, não tinha nada contra alguém, e por algum desastre acaba sendo responsável pela vida de uma pessoa. E também, é claro, ele não está falando aqui de mortes em legítima defesa, porque tudo isso vai ser regulamentado mais adiante na lei de Moisés. Então, a expressão não matarás, que vai se tornar parte dos 10 mandamentos, na verdade quer dizer não assassinarás, porque a mesma lei que disse não matarás é a mesma lei que diz que se um ladrão for ferido à noite porque entrou na casa de alguém, então o dono da casa que o feriu, ele não é responsável pela morte do ladrão. É o princípio da legítima defesa, não é? O princípio da legítima defesa. E também estabelece penas menores para quem acaba matando alguém por acidente. A lei de Moisés vai fazer isso. Então, é evidente que aqui está se referindo ao assassinato, ao homicídio. O homem que derramar o sangue de outro teria o seu sangue derramado por outro, estabelece Deus no verso 6. Se alguém derrama o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa. Aqui, o que nós temos é a lei da justiça retributiva, sobre a qual eu vou falar daqui a pouco. Mas antes, deixe-me primeiro ver a razão ou as razões pelas quais, aqui no texto, Deus estabeleceu essa ordenança, ou seja, um homem que tirar a vida de outro propositadamente, planejadamente, assassínio, ele deve ter a sua vida tirada também. Por quê? Primeiro, porque ele tirou a vida de alguém que era o seu semelhante, final do verso 5. Sim, requererei de cada um a vida de seu semelhante. Tirou a vida do seu irmão, tirou a vida do seu próximo. Essa é a primeira razão. Segunda razão está declarada aí no verso 6, porque Deus criou o homem à sua imagem. O ser humano é o que mais perto chega de representar a Deus ou de refletir quem Deus é sobre a face da terra. Porque diferente dos animais, diferente de toda a criação, o ser humano foi criado à imagem de Deus. Portanto, matar um ser humano é um ataque ao próprio Deus. Planejar a morte de um ser humano e executá-la propositadamente é, na verdade, um ataque ao próprio Deus. É verdade que houve a queda, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas o homem caiu do seu estado em que havia sido criado. Isso não significa que a imagem de Deus foi obliterada no homem ou foi destruída no homem.
permanece. Tanto é que Deus está usando esse argumento aqui agora, quando o homem continua sendo a imagem e semelhança de Deus. Essa imagem está manchada pelo pecado, ela está poluída pelo pecado, mas o homem, depois da queda, ainda é a imagem e semelhança de Deus. Portanto, tirar uma vida inocente nesse sentido, alguém que foi morto através de assassinato, só pode ser reparado pela vida de quem tirou. Essa é a segunda razão que nós encontramos no texto para a pena de morte. A primeira, porque tirou a vida de um semelhante. Segundo, porque Deus tinha feito o homem à sua imagem. Terceiro, porque o assassinato, ele impede a primeira ordenança. Qual foi a primeira ordenança? Multipliquem-se, encham a terra. Encham a terra. O assassínio, ele impede isso. Notem como Deus, logo na sequência, repete a ordem. Ele diz no verso 6, que se alguém matar outro, por outro terá o seu sangue tirado, mas, verso 7, sejam fecundos. Em vez de cometer assassinato, preservem a vida, gerem vida, sejam fecundos, se multipliquem. Essa é a terceira razão pela qual Deus instituiu a pena de morte. Exatamente porque a morte premeditada, ela interrompe o propósito de Deus, o desejo de Deus de que a humanidade se multiplique sobre a face da terra. Mas há uma quarta razão, que não está no texto, mas que nós podemos tirar do contexto. Deus havia dito, a causa do dilúvio foi a grande violência dos homens sobre a face da terra. A palavra violência aparece várias vezes ali no capítulo 6, Deus vendo que a violência havia aumentado. Fala do surgimento de gigantes, reis poderosos, déspotas, cruéis, que matavam pessoas, exterminavam pessoas e derramavam sangue humano. Deus então mandou o dilúvio como castigo contra a violência humana. Mas agora ele já tinha dito que não mandaria mais dilúvio. E o que fazer então? O resultado é a criação da instituição civil do magistrado, ou seja, o magistrado civil com poderes para punir a violência. É isso que o verso 6 aqui nos diz. Agora, a grande questão é: quem julgaria e executaria a sentença de morte contra os assassinos? Moisés aqui não dá uma resposta para essa questão, ele apenas diz no verso 6 que quem tirar a vida de um homem, pelo homem terá sua vida tirada. Mas nós podemos inferir que aqui nós temos o início da instituição do magistrado civil. Deus vai entregar nas mãos de autoridades constituídas o julgamento e a execução da pena. E ao instituir esse princípio de colocar a execução, o julgamento e a execução da pena nas mãos da autoridade, Deus está rejeitando a vingança e os justiceiros, justiçamento, porque Ele vai entregar essa responsabilidade às autoridades constituídas. Possivelmente, então, esse poder de julgar e executar a pena de morte foi assimilado inicialmente pelos patriarcas como Noé, que era autoridade civil e religiosa. Depois, à medida que a humanidade se estabeleceu e se espalhou pela terra, essa autoridade foi assimilada pelos chefes de famílias, pelas tribos, governantes de cidades e vilas que haveriam de se erguer. Mais adiante, na lei de Moisés, fica claro, quando Deus estabelece em detalhes os procedimentos para a aplicação da pena de morte na nação de Israel por parte das suas autoridades. E mais tarde, Paulo se refere a isso em Romanos capítulo 13, quando ele diz que o magistrado, ele é servo de Deus e que ele traz a espada para enfrentar e diminuir o mal. A espada ali não é para dar um tapinha no traseiro do bandido, não, mas para arrancar a cabeça dele. Ao magistrado civil foi dada essa autoridade de executar a pena com o objetivo de preservar a raça humana, incutir temor nos malfeitores e garantir a proliferação da raça e a continuidade da vida, que é o ponto aqui dessa passagem. Você vê que todas essas medidas tomadas aqui, elas visam preservar a vida. Não comer carne com sangue, não tirar a vida do seu próximo, crescer e multiplicar. Tudo aponta para Deus dizendo: eu quero que a humanidade se multiplique e o assassinato vai contra o meu propósito. Por isso que ele deve ser punido com tanta severidade. Mas vamos agora para a quarta ordenança do novo mundo, que está aí do verso 8 a 17. Deus estabelece uma aliança com a sua criação.
Deus também disse a Noé e aos seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: Esse é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês e entre todos os seres vivos que estão com vocês para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vocês, e todos os seres vivos de todas as espécies, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens, eu verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. A quarta ordenança é uma aliança que Deus faz com a criação, tendo Noé como representante de toda a criação. Primeiro, a gente tem que entender o que era uma aliança naquela época, o que é que ela representava. A aliança era um compromisso entre duas partes que continha promessas e condições. No Antigo Oriente, na época de Moisés, na época que Gênesis foi escrito, os soberanos, os reis, os poderosos, os chefes de estado, de vilas e de cidades, eles faziam alianças unilaterais com seus servos. Numa aliança democrática hoje, por exemplo, a aliança no casamento, marido e mulher se comprometem nas mesmas condições e os dois entram voluntariamente numa aliança. Mas no Antigo Oriente, uma aliança, ela era unilateral, era o soberano que fazia uma aliança com os seus súditos. E dizia: eu me comprometo com o meu poder real a fazer isso, isso e isso. E não cabia ao súdito dizer: eu não quero. Não. Cabia a ele obedecer aos termos da aliança e desfrutar da proteção e das benesses que o soberano prometia a todos aqueles com quem ele entrava em audiência, em aliança. E, naturalmente, estas alianças, elas tinham símbolos, elas tinham sinais que identificavam e representavam. E a dinâmica das alianças soberanas era essa: a obediência traria a bênção, a desobediência traria o castigo. Deus aqui, então, soberanamente, ele entra em aliança com Noé. Veja que não foi iniciativa de Noé, não foi Noé dizendo assim: Deus, vamos fazer uma aliança, não é? Não. Deus soberanamente diz: eu estabeleço com você a minha aliança, com você, com sua família, com os animais e com toda a criação, bem nos moldes daquele tempo, bem nos moldes daquele tempo. Eu quero ver com vocês algumas características dessa aliança antes de entrarmos nos detalhes dela e concluirmos. Primeiro, ela foi estabelecida com Noé, os seus descendentes e todos os seres vivos que saíram da arca. Está bem claro aí, do verso 9 até o verso 11. Deus já tinha dito a Noé que faria uma aliança com ele antes do dilúvio. Noé, vou fazer uma aliança com você. Mas só que essa aliança, que é a mesma, ela consistia inicialmente em preservar Noé e a sua família de morrer no dilúvio. Por isso que eles entraram na arca. E agora que eles saíram, Deus estende essa aliança, ele renova essa aliança de forma a incluir os animais. Aqui são mencionados aves, animais domésticos, animais selvagens, todos os animais da terra. Portanto, aqui a segunda característica, era uma confirmação e uma extensão daquela aliança que Deus havia firmado antes do dilúvio. É interessante que a nova versão transformadora, ela nos diz aí, quando no verso 9, eis que estabeleço a minha aliança, ela traduziu assim: eu confirmo a minha aliança, uma vez que ela já tinha sido iniciada antes do dilúvio. Deus disse a Noé que faria uma aliança com ele. Terceiro, essa aliança consistia no compromisso de Deus em nunca mais destruir os seres vivos, os homens, pelas águas de um dilúvio. Deus já tinha decidido isso no seu coração. A gente viu isso na mensagem anterior. Mas agora ele declara isso a Noé. Agora é declarado, pode parecer repetição, mas não é. Na primeira vez, é só o registro
que Moisés recebeu por divina revelação de que Deus havia decidido que ele não vai mais destruir o mundo através de um dilúvio. Mas agora Deus declara isso abertamente a Noé e se compromete num pacto, numa aliança com toda a terra. A quarta característica é o sinal dessa aliança, que é o arco-íris. Deus chama o arco-íris de meu arco. E naquele tempo todas as alianças tinham um sinal. Mais tarde, na aliança com Abraão, circuncisão, aliança com Israel, o sábado, e a nova aliança com a igreja, o sangue de Cristo e o seu corpo simbolizados no pão e no vinho. Toda aliança, ela tinha um símbolo. E o símbolo dessa é o arco-íris. Algumas pessoas acham que Deus escolheu o arco-íris, e isso aqui é ler muito no texto. No dilúvio, Deus pegou o seu arco e disparou contra a terra. Mas agora que ele resolveu não fazer mais isso, o arco agora está para cima, está para cima. Deus não vai mais destruir a terra. É muito bonito isso, né? Eu fico até emocionado quando eu li esse tipo de interpretação. Mas não está no texto. Está difícil a gente... Isso que seria uma leitura alegórica, não é? Você querer ver alguma coisa no texto que você não tem como deduzir. Pode até ter sido, mas não transparece pelo texto que essa é a razão pela qual Deus escolheu um arco. Provavelmente a razão é de que o arco-íris é um fenômeno natural. É o resultado da refração da luz passando pelas gotículas de água que estão acumuladas nas nuvens, os raios de sol brilhando, né, dizendo que por trás das nuvens há, de fato, a luz, que há vida. E esses princípios, essas leis naturais que geram o arco-íris, elas já existiam antes do dilúvio. Alguns acham até que essa agora não tinha chovido antes, por isso que não tinha arco antes. A gente não sabe disso, embora é possível. Lá no livro de Gênesis diz que a terra era regada por um vapor que saía de baixo e regava toda a terra. Talvez, pela primeira vez, vai ter chuva, e se vai ter chuva, naturalmente vai ter arco-íris. São questões que o livro de Gênesis não entra e que a gente, com a nossa mente científica, especialmente os estudantes, né, na universidade, que são bombardeados com questões tipo assim, a Bíblia não pode ser levada a sério, não é um livro científico, a gente fica assim, querendo assim, Senhor, se Moisés tivesse dado os detalhes, né? Se ele tivesse explicado alguma coisa, se já tinha chovido antes ou não, se o pessoal tinha comido carne ou não, se tinha bicho carnívoro antes disso ou não, são questões para as quais a gente não tem resposta certa. E não temos porque aprove a Deus não nos dá, e não temos porque nós não precisamos desses detalhes. O que importa é que Deus, a partir de agora, diz a Noé que ele vai usar o arco-íris como sinal do pacto que ele está fazendo com toda a criação, de que nunca mais o mundo vai ser destruído com água. Nunca mais o mundo vai ser destruído com água. E ele diz aqui que o arco vai servir para Deus se lembrar da sua aliança. Quando começar a chover, é Deus que vai ver o arco-íris e lembrar, eu prometi que não vou destruir mais o mundo num dilúvio. Então chove, 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 mas para, né? Mas para. Então vem enchente, vem tsunami, mas para. Deus não vai mais destruir o mundo dessa maneira. E, finalmente, a quinta característica é que era uma aliança eterna com toda a criação. Está vendo aí? No final do texto, no verso 16, o arco estará nas nuvens, eu verei e me lembrarei da aliança eterna. Aqui é uma das várias vezes em que a palavra eterna é usada dentro do contexto do mundo criado. Então, enquanto esse mundo, essa ordem criada permanecer, então Deus não vai destruí-lo mais com água. É eterno nesse sentido, porque no fim da história haverá uma destruição. E Deus destruirá o mundo outra vez, só que dessa feita com fogo. E com outro propósito, outro objetivo, que vai ficar para outra ocasião. Queridos, a razão pela qual Deus estabelece sua aliança com Noé, primeiro é porque ele queria tranquilizar os sobreviventes do dilúvio. Sabe como é? Saiu do dilúvio, não é? E agora a pergunta é, será que vai ter outro? Não é? E Deus diz, pode ficar tranquilo, eu prometo, é minha aliança que eu faço com você, soberanamente. Eu estou dizendo que eu não vou mais destruir o mundo com água. Deus queria tranquilizar Noé e os seus filhos. Deus queria
garantir que eles poderiam e deviam continuar a vida, plantando, colhendo, se desenvolvendo, fazendo a cultura. Deus estava movido pelo seu amor soberano e ele queria garantir o desenvolvimento do seu plano que começou no Jardim do Éden. Por isso ele garantiu que o mundo vai continuar sendo o que era e que ele não terminará até a vinda do Senhor Jesus Cristo com dilúvios ou catástrofes semelhantes. É por isso que toda vez que eu vejo filmes, de vez em quando aparecem filmes assim, a era glacial, ou o problema climático. Não estou fazendo pouco do problema climático, eu estou dizendo aqui dos histéricos, né? Que Hollywood lança filme assim, o mundo se acabando numa geada, ou um grande catástrofe natural, ou uma pandemia que acabou com a raça humana. Deus tem uma aliança de que o mundo não vai ser destruído por meios naturais. Quando a gente se vê diante de uma pandemia, se vê diante de fenômenos climáticos ou de transtornos cósmicos ou de crises naturais, a gente sofre, a gente pede a Deus que manere a sua mão, mas a gente sabe que a humanidade não vai terminar com isso. A humanidade não vai terminar dessa forma. Ela terminará com a intervenção sobrenatural da ira de Deus, porque somente Deus tem o poder de acabar com aquilo que Ele fez. É Ele que vai fazer isso. Não será destruído por uma terceira guerra mundial, não será destruído por um vírus criado em laboratório ou não, não será destruído por inundações, enchentes ou o que vier, mas isso Deus reserva para o dia em que Ele vai dar um fim ao mundo como nós o conhecemos e Ele vai julgar os ímpios. Gente, deixe-me partir aqui para o final, para que a gente termine. Já avançamos bastante aqui. O que Moisés queria ensinar? Tanta coisa, destaquei apenas 3 pontos. Lembra? É sempre bom lembrar isso. Moisés está com os israelitas à beira de entrar na terra prometida, o rio Jordão está diante deles, planície de Moabe, a multidão toda reunida e Moisés ensinando o povo. Depois de contar essa história, eu imagino o que é que Moisés tinha, o que é que Moisés queria que os israelitas vissem. Primeiro, que Deus havia dado para eles toda a criação para o sustento, conforto e prazer, inclusive aquela terra onde eles iam habitar, terra que mana leite e mel. Eles poderiam comer não somente frutos, grãos, vegetais, mas carne como lhe agradasse. Estava implícito que somente animais puros, e que, portanto, eles deveriam ser gratos a Deus, cuidar da criação e desfrutar dela com alegria. Gente, se tem um povo que deve comer churrasco, comer com alegria, é o crente. É o crente. Não é? Ele deve fazer isso com gratidão no coração, porque ele sabe que é dádiva de Deus, Deus entregou tudo a ele. Por isso que a gente ora antes das refeições, não é? Pelo menos eu. Antes das refeições, porque eu vejo aquilo, uma demonstração, a dádiva de Deus. Então nós devíamos aproveitar o alimento, gostar de comer, não muito, mas devíamos gostar de comer, apreciar as coisas boas que Deus nos deu, sem culpa. Porque é Ele que nos deu isso. Ele nos deu. E essa mentalidade que Moisés queria incutir nos israelitas, que eles... Tanto é que o tempo todo que Moisés fala da terra prometida, ele se refere a ela dizendo, é uma terra que mana leite e mel. É uma terra aprazível, com frutos. A amostra do fruto, lembra da história? Os espias tiveram que trazer nas costas, um cacho de uva, para você ter uma ideia do tamanho. Tudo isso era da parte de Deus e, portanto, eles deveriam ser gratos, povo grato. Segunda coisa que eu penso que Moisés queria que os israelitas aprendessem é que a vida humana devia ser santa para eles. A santidade da vida. E isso estava muito em contraste com a visão dos povos pagãos ao redor de Israel. Isso está claro nos seguintes pontos que nós vimos aqui. Primeiro, que Noé e seus filhos deviam se multiplicar e encher a terra. Isso contrasta, presta atenção aqui, isso contrasta com a narrativa do dilúvio babilônico, que diz que os deuses mandaram o dilúvio porque tinha muita gente na terra. E que os deuses queriam impedir a proliferação do homem. E quando escapou um com sua família num barco, eles então inventaram o aborto e a infertilidade.
Os deuses pagãos eram inimigos da multiplicação humana, mas o Deus de Israel está dizendo: sejam férteis, multipliquem-se, enchem a terra, não matem uns aos outros. Eles não deveriam também comer carne de animais vivos ou mortos com sangue, porque, como era prática dos povos pagãos, porque a vida, o sangue é a vida dos seres, e eles deveriam executar aqueles que cometessem assassinato. Você vê aqui, isso reforça a diferença entre homens e animais. Reforça a diferença entre homens e animais, que é uma visão diferente da visão dos povos daquela época, que não tinham muita distinção, mas a visão de Israel era única. O homem é um ser único, ele é o representante de Deus sobre a terra, e portanto ele tem dignidade, ele tem valor, ele tem que ser respeitado, a vida humana tem que ser respeitada. É com base nesses princípios que os israelitas haviam recebido as leis que protegiam a vida humana, porque tudo isso apontava para a santidade da vida. E terceiro, Moisés quer assegurar a Israel que Deus não vai mais destruir o mundo com o dilúvio. Isso era importante, porque Israel estava entrando numa terra que tinha sido poluída pelo sangue, pela violência, pela idolatria, pela imoralidade. Era prática dos cananeus sacrificar os filhos ao deus Moloque, queimar o filho primogênito ao deus Moloque. Então, era uma terra contaminada. Será que, uma vez que foi isso que provocou o dilúvio, Deus não vai fazer isso quando a gente estiver na terra? Não. Deus não haveria de fazer isso uma segunda vez. Deus tinha uma aliança com eles. Eles poderiam cultivar, desenvolver-se, criar uma sociedade, cultura, fazer planos, dominar a terra, porque Deus não haveria de destruí-los, como Ele havia feito no dilúvio. Que segurança e que conforto para todos nós. Quero trazer algumas aplicações. Talvez esteja gente aqui nessa noite, casais que podem ter filhos, mas que não desejam porque filhos são empecilho. Espero que vocês reavaliem suas prioridades ou suas decisões à luz do que nós acabamos de ver aqui. Todo esse relato, 4 ordenanças que Deus deu ao mundo novo, para que a humanidade cresça, ela se multiplique, que ela avance, que ela domine toda a terra. Eu sei que tem casais que gostariam de ter filhos, mas não podem. E eu não quero colocar aqui nenhuma culpa, nem creio que Deus está colocando nenhuma culpa sobre vocês, mas eu me refiro àqueles que podem, são férteis e têm condições, mas às vezes movidos por questões do tipo assim: eu quero ter uma carreira profissional, nada errado, mas desde que também leve em consideração que essa é a vontade de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus para nós. Segunda coisa, talvez haja alguém aqui que tenha escrúpulos em comer sangue hoje. Não gosta de buchada, não gosta de galinha cabidela, qualquer desse tipo de coisa. A proibição de comer o sangue tinha um propósito bem definido, que era valorizar o sangue como sendo a própria vida. Mas o alvo era apontar para o sangue de Cristo, o sangue que faria expiação pela vida humana, pelo pecado do homem, livrando da condenação eterna. Esse sangue já foi derramado como água sobre a terra na cruz do Calvário. Ele sangrou ali na cruz do Calvário. Seu sangue desceu por aquela cruz e foi absorvido pela terra. Então o propósito já foi cumprido, a ponto de que o próprio Jesus, numa certa altura, ele disse que o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas o que sai do seu coração. E Marcos, que registrou isso, comenta: e dessa forma Jesus declara puros todos os alimentos. Portanto, essa questão de comer sangue hoje, dentro da igreja cristã, é uma questão de consciência individual. Você pode decidir se você quer comer ou não, mas não faça da sua escolha uma regra para a igreja. Se você acha que pode comer, coma, mas não critique aquele irmãozinho, irmãzinha que acha que não deve, que tem escrúpulos. E vice-versa, se você, na sua consciência, acha que não deve comer, não condene aqueles que têm a consciência tranquila para fazê-lo, porque isso não é mais matéria de fé e de doutrina da igreja. Uma vez que seu alvo era o sangue de Cristo, foi consumado na cruz, portanto, não tem mais qualquer fundamento teológico hoje. Qual é a base teológica para a gente argumentar para incluir isso como sendo matéria de fé? Talvez esteja alguém aqui essa noite que considera antibíblico pena de morte. Não vou nem pedir para levantar a mão.
É possível que tenha. E entre os que me ouvem, estão me ouvindo, seguindo o culto, muito mais. Mas eu queria que você visse que a pena de morte ela foi estabelecida com base na santidade da vida, foi estabelecida em Israel. O próprio Jesus reconheceu que Pilatos tinha autoridade para tirar a vida dele. Pilatos disse para Jesus: você não sabe que eu tenho autoridade para tirar a sua vida? E Jesus disse: se Deus não tivesse dado essa autoridade, você não teria. Com isso, reconhecendo que Pilatos tinha autoridade de executá-lo e que, inclusive, essa autoridade tinha sido dada pelo próprio Deus. O apóstolo Paulo, também se defendendo diante das autoridades, ele disse: se eu cometi alguma coisa errada, eu não recuso-me a morrer, a ser condenado, reconhecendo a pena de morte. Agora, é claro, essa é uma área do magistrado civil e não da igreja. Pessoalmente, se eu for morar num país onde tem pena de morte, eu não vou fazer campanha, não vou fazer manifestação para acabar com a pena de morte. E se eu for morar num país, como eu moro, onde não tem pena de morte, você também não vai me ver sendo ativista em favor da implantação da pena de morte, uma vez que eu creio que isso é alguma coisa que pertence à área do Estado. Mas eu sei que uma coisa você não pode dizer, que não é bíblico. Isso aí você não pode. O fundamento bíblico é muito sério e muito convincente. Aqui deve ter gente também que luta por justiça e igualdade entre os homens, que estão falando de justiça social, estão falando de uma série de coisas. Eu queria lembrar para vocês que a única base bíblica coerente para a luta por direitos iguais, justiça social, é a base bíblica. Deus, o homem, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele é diferente dos animais, ele é diferente da criação. Por isso que cada ser humano, não importa a cor da sua pele, não importa a sua raça, não importa o seu status social, ele é digno. Ele é digno. Não há distinção intrínseca entre os seres humanos. Todos são portadores da imagem de Deus. E é isso que dá base para a gente lutar por igualdade. É isso que dá base para a gente lutar contra a injustiça, é isso que dá base para a gente lutar em favor dos desvalidos e dos pobres. Porque se você seguir aquela linha de que o homem é o resultado de um processo de evolução, onde ele se destaca como sendo o mais esperto, lembre que a lei da evolução é a sobrevivência do mais forte ou do mais apto. E se você acredita nisso, por que você vai defender os doentes mentais? Aqueles que são um fardo para a humanidade, não produtivos. Por quê? A lei natural é que o fraco pereça, não é isso? Que o fraco se acabe. Qual é a base para você fazer, por exemplo, preservação dos animais? Se eu sou o ser mais evoluído, se eu estou no topo da escala da evolução, que o mico-leão dourado pode se extinguir, não estou nem aí. Que as araras todas morram, não estou nem aí, desde que o homem domine. Mas quando a gente vê que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus e que ele é o representante de Deus sobre toda a criação que foi dada para ele, então a gente tem base para fazer ecologia, defender o meio ambiente, defender a justiça entre as pessoas e combater os abusos, a violência e tudo mais. Todas as outras cosmovisões que tentam praticar justiça social ou igualdade, elas têm uma base epistemológica e lógica, ideológica falha. Porque elas partem de uma ideia errada a respeito do ser humano e do mundo. E por último, queridos, tudo isso aponta para a obra do Senhor Jesus. O pacto com Noé, o desejo de Deus de preservar a vida, a valorização do sangue, o cuidado de Deus com a raça humana, tudo isso apontando para a preservação da semente da mulher, a esperança da vinda do Senhor Jesus e, finalmente, a derrota final do mal, quando o Senhor Jesus, filho de Noé, haveria de chegar. Amém? Que Deus nos dê respeito a esse Deus, a Ele, amor, temor, dedicação e, acima de tudo, gratidão por tudo que Ele tem feito por nós.